convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o pai ou a sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós percebemos aqui fariseus e mestres da lei se aproximando de Jesus, mais uma vez, com o intuito de criar obstáculo ao trabalho pastoral. Jesus está em sua missão de levar a salvação à humanidade. E esses grupos, buscando elementos que criem obstáculos e dificuldades a essa ação de Jesus. Percebemos no Evangelho que eles vão cobrar de Jesus os discípulos não comerem sem antes lavarem as mãos. A tradição havia sacralizado essa prática higiênica. E aqui nós temos que entender que a questão não é a questão higiênica de lavar as mãos, mas sim a questão religiosa. Eles haviam criado, através dessa questão higiênica, uma questão religiosa, como um costume religioso. E assim, fariseus, judeus, eles praticavam este ato de lavar as mãos como uma questão religiosa de pureza e impureza, assim separando aqueles que fazem e aqueles que não fazem. Quem fazia era puro, quem não fazia era impuro. Então os discípulos ali apresentavam diante deles como pessoas impuras, quebrando a lei de Deus, pelo gesto de não lavarem as mãos. Os discípulos que estão junto a Jesus ganham uma grande liberdade convivendo com Jesus e quebram tradições e costumes antigos. É isso que eles estão aqui criticando e, de certa forma, atacando a atividade de Jesus a partir daí. Jesus, então, chama de hipócritas, ou seja, de falsos, pois eles quebram a tradição, a verdadeira tradição, colocando valor em costumes que lhe interessam, mas quebrando a verdadeira lei de Deus. E Jesus faz isso de forma muito prática, mostrando a questão do honrar pai e mãe, que deveria ser respeitado, mas que se criou-se uma lei de que se a pessoa
oferecesse aquilo que gastaria com o pai e a mãe ao templo, estaria livre da responsabilidade com seus pais. Ou seja, oferecia um valor ao templo e assim não teria um encargo de ter que cuidar dos pais. Era uma forma de arrecadar mais, distorcendo a lei, que era muito clara. E Jesus fala isso de forma muito direta, mostrando que na hora dos interesses as coisas mudam. As coisas mudam. E que o ataque que eles fazem é vazio e sem sentido. E assim que o Senhor nos ajude sempre a vivermos a palavra de Deus com fidelidade à sua proposta de salvação de todos. Que o Senhor nos ajude nesta missão e que não caiamos nessas armadilhas hipócritas daqueles que atacam a palavra sempre com picuinhas pequenas, não percebendo a grande causa do reino, que é a salvação de todos. Que assim seja. Amém. Um grande abraço a todos.